proceder à leitura da sessão anterior. É para ler? Ata da 57ª sessão ordinária do ano de 2011 do Tribunal. Legal, em nome de Deus, está feita a presente sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 57ª sessão ordinária do ano de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de outubro de 2011, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo de Almeida Brito. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo registrou o aniversário da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, ocorrido no dia 8 de outubro, desejando muitas felicidades, saúde, paz e tudo de bom para a ilustre colega e amiga. Associar aos votos todos os conselheiros e o doutor representante do Ministério Público, pedindo a Deus muitas bênçãos à eminente conselheira. A senhora conselheira Rosa Maria de Freitas agradeceu de todo o coração, retribuindo a todos tudo o que lhes desejaram. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente pediu que, se possível, trouxesse na próxima semana sugestões sobre a lei orgânica do tribunal, para as devidas providências, e colocou em votação a resolução normativa 0811, que foi aprovada. O senhor conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos apresentou a minuta de proposta de resolução normativa sobre o envio dos precatórios a este tribunal, que foi lida em primeira sessão e colocada para discussão nas próximas sessões. Passou-se a ordem do dia. Foram relatados e julgados processos. Relator o conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, TC 559111, decisão simples de diligência 15 dias. TC 4197-2003 e TC 1689-2000, aprovados para ser prévio. TC 5072-2003, TC 1409-2002, entre outros relativos à apresentação de contas, resolução 812 a 815. Relator conselheiro Otávio Lessa, TC 4518-2003 e TC 5492-2005, resoluções de número 816 e 817. E o TC 5035, aprovado para ser prévio. Relatora conselheira Rosa Maria Albuquerque, TC 9314-2009, decisão simples de diligência 5 dias. Relator conselheiro Anselmo Brito, TC 3501-2007 e TC 510411, decisões simples por arquivamento. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras conselheiras, ao senhor conselheiro e à douta procuradoria. Fazendo da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou à presidência para que o setor de tecnologia de informática criasse um banco de dados onde houvesse uma pasta de consultas, justificando a necessidade. E, na oportunidade, o excelentíssimo senhor presidente prometeu atender a solicitação feita. Em seguida, o conselheiro Isnaldo Bulhões comentou sobre a brilhante entrevista dada pelo novel conselheiro Anselmo Brito ao jornal Gazeta de Alagoas, onde todos associaram-se aos elogios e ao sucesso da mesma. O senhor conselheiro Anselmo Brito agradeceu a todos, dizendo que fará o melhor de si em seu novo cargo. No final, o doutor Ricardo, mais uma vez, manifestou a preocupação do Ministério Público e do jurisdicionado em relação às publicações de pautas, que foi discutida e a matéria consta integrada na ata. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando senhoras conselheiras, senhor conselheiro e doutor representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão, em votação, conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo.
Conselheiro Cícero Odário. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Pegar a assinatura do Reginaldo, que está chegando aí. Deixa eu ver onde ele está aí. Achei. Achou? Em português. Em português? Você vai estar dizendo para mim. Eu vou ver se tem na internet. Porque se tiver, você pode usar a internet. Mestre. Isso é da presidência agora. E veja só, tudo pronto para aprovar. Não tá nada. Tá vendo? Não tem nada irregular. Aqui. Achei. Ó, a Richelieu. Tá vendo? R$10. Aqui também tem 12 mil, R$12, que deve ser usado, viu? Outro, extemporaneidade, tá vendo? Esse negócio aqui você pode comprar R$1 por mês. Que o camarada falou, que às vezes eu no mercado, eu oferece. Mas aqui não. Se tiver, sim. Vai procurar mais tubarinhos, coisa. Porque fez uma promoção, essa oferece o rico, oferece o município. Não possui processo. Estou tendo problema lá de por isso que esse problema aí, eu não estou conseguindo acessar o conselho do processo, o gabinete do conselheiro. E além disso, lá estou ainda fazendo a instalação material, impressora e tudo. O meu fizeram para a reforma, eu estou sem, eu não sei o que estava. Tiraram tudo. Estou sem pauta. Está sendo meu normalmente. Mas ele foi pautado em que sessão? Pautado no processo, não sei se foi dia. Obrigado. Não, deu certeza. Agora que está pautado a lista para pagar Do plenário para ler em segunda leitura a resolução. Em segunda leitura, o anteprojeto de resolução normativa que disciplina prazo para remessa a esta Corte de Contas pelo Poder Executivo de relação de servidores estaduais ativos e inativos que até a presente data transferiram seus créditos alimentícios a empresas e altera a resolução normativa número 02/2003. Está facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Queria falar a respeito da Vossa Excelência colocou com relação à nossa lei orgânica que seria encaminhada para a Assembleia. A gente propôs já algumas datas para a gente tentar unificar as sugestões, unificar as propostas, para que possamos sentar logo após isso e a gente, com mais brevidade possível, poder encaminhar essa legislação. Então, é a minha sugestão que a gente pudesse, Vossa Excelência, já determinar alguns dias para que a gente possa sentar e resolver isso. Eu sugiro que,
nós ficamos à disposição do Dr. Carlos Melo, que foi quem elaborou, o nosso diretor-geral, até o dia 18, terça-feira próxima, para receber qualquer sugestão até o dia 18, e Dr. Carlos então estudará com o texto que está com as sugestões, e ficaríamos de nos reunirmos para decidir qual o texto que ficaria no dia 24, segunda-feira, logo após a reunião da primeira Câmara, na presidência, para discutir a lei, o que já está, o que não for solicitado sugestões, já tem como... Aqui não tiver sugestões, permanece. E as outras a sugestão para que todos nós discutamos, para que o plenário decida qual a redação a ser dada no dia 24, logo após a reunião da primeira Câmara. Eu segunda concordo, Câmara. presidente. Para mim está ótimo. Conselheiro Isnaldo, Vossa Excelência concorda? Então seria de segunda agora a 8, então. Concordo. Terça-feira próxima seria o prazo final para que o Dr. Carlos estudasse certo. com a redação que está, com as sugestões. De acordo, e na presidente. segunda-feira, dia 24, logo após a sessão da segunda Câmara, nós reuniríamos no presidente para que o colegiado decida. Conselheiro Cícero Nélio, assim concorda? Conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide, conselheira Selva. Perfeitamente. Então, combinado. Então, as datas já ficam pré-definidas. Obrigado. Continua facultada a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, com relação à solicitação de Vossa Excelência, quanto à corregedoria verificar a questão das pautas, dos processos que não são pautados e não são relatados na sessão para que foram pautados, nós tomamos uma decisão no sentido da corregedoria acompanhar todos os processos que forem pautados para a sessão, e não sido relatados na sessão para que estão determinados, que eles sejam colocados no site do tribunal para a sessão subsequente, e assim sucessivamente até que o processo seja relatado, porque desta forma acreditamos que o jurisdicionado vai estar sempre podendo acompanhar e ter ciência de que o processo vai ser levado à sessão. Eu acredito que esta é a forma, tanto que é um período acredito que muito curto. Nós estamos passando por um momento de transição mesmo, porque o diário eletrônico muito em breve será uma realidade, e eu acredito que dessa forma nós possamos estar cumprindo com o nosso papel de oferecer o contraditório ao jurisdicionado, sempre o processo disponibilizado. Aí a corregedoria informaria sim, exatamente. A corregedoria vai acompanhar através de um relatório a sessão a que o processo foi pautado, se o processo foi relatado ou não, se foi pedido vistas, enfim, se foi pedido um processo, toda a movimentação do pleno do processo, e ele não vindo a ser relatado, a corregedoria entrará em contato com o CTI, e este processo que não veio a ser relatado vai ficar disponibilizado no site como não relatado, mas que estará sempre em pauta para a próxima sessão. Acho que isso já... Eu acredito que é uma forma, pelo menos paliativa de início, porque quando tivermos o diário oficial eletrônico, já será publicado no nosso diário oficial. Eu acho que... Com a palavra, conselheiro. Conselheiro, a sua ideia, ela seria com o diário eletrônico funcionando,
seria publicada tantas vezes fosse necessário. Essa? Sim, no diário eletrônico, quando ele vier a ser efetivado. E neste caso, ele vai ficar sendo no site. No site. Depois passaria para o diário eletrônico. Que acredito que esperamos que esse diário saia o mais rápido possível, e enquanto não, ficaria no site. No site. Tá bom. Conselheiro Cícero. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo, presidente. Conselheiro, já com a aprovação do conselheiro Eu Otávio. concordo em parte. Eu gostaria até de entrar nesse assunto, já que Vossa Excelência, o pleno, não sei, Vossa Excelência solicitou para a conselheira Rosa, na condição de corregedora, trazer uma solução que ela traz agora. E eu concordo que seja, inclusive tinha o procurador Schneider, devo lembrar que foi ele que trouxe o assunto aqui à discussão, e eu acho que a preocupação era mais em função de se situar em que sessão, em que pauta o processo seria relatado, com essas prorrogações, e também para que ele frisou, para que o jurisdicionado pudesse tomar conhecimento para, se necessário, se desejar, viesse aqui fazer até defesa oral. E que eu acho que é em determinados processos. Eu concordo quanto a essa posição de ser colocado no site e após a instituição do nosso diário eletrônico, justamente seria transferido para o lugar apropriado. Eu gostaria apenas de dar uma sugestão e ser um pouco discordante, que eu acho que isso não é atribuição da corregedoria. E quem tem esse controle após o início do processo entrar em pauta seria do plenário. Eu acho que a gente estava pulverizando esses setores, que era mais um para chegar aqui e dizer, não, está na corregedoria. E eu acho que não é atribuição, não é contra a conselheira, que eu estou sugerindo ideia, que o cargo é impessoal. Quer dizer, amanhã um outro companheiro pode estar e ficaria aí. Então, o que é que eu gostaria apenas de ir ao encontro da preocupação do procurador Schneider quanto ao jurisdicionado vir fazer a sua defesa? Nós temos o prazo de colocar em pauta, de encaminhar em pauta, se eu não me engano, 48 horas. Então, eu acho que teria que modificar, que nós estamos no aperfeiçoamento dessa resolução, em função de que nós poderíamos evitar até chegar aqui um jurisdicionado na hora para poder fazer a sua defesa oral, que ele teria que se habilitar através de um mandato procuratório, ingressar pelo menos 24 horas daquela sessão. Nós já sabíamos que iríamos ter uma defesa oral no plenário daquela sessão. Quer dizer, e não chega assim a gente está relatando aqui, ingressa aqui, peça a palavra, não sei o quê, entendeu? E fazer a defesa. Era isso que eu queria sugerir. E eu acho que a corregedoria está com muita atribuição, e isso ficaria justamente no plenário, que é quem publica a pauta. Vossa Excelência. Então ele encaminha e publica a pauta, ele também modificaria para ir ao conselheiro, ao não relatar ou não comparecer à sessão que estava o processo, automaticamente seria prorrogado para a próxima com a sua devida publicação. E se encaminhar para a corregedoria é mais um órgão, um setor que entra para a gente ter pedindo informação. Eu acho que conselheiro, eu fiz isso em função de agilizar, da praticidade, de a gente se encaminhar uma coisa racional e ainda está no período de aperfeiçoamento. Vossa Excelência é pertinente, gostaria de ouvir a conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro Isnaldo, realmente não vejo, foge um pouco a atribuição da corregedoria, mas na hora em que nós apresentamos a sugestão para solucionar o problema que está a ocorrer,
por solicitação da presidência. Nós acreditamos que esta é a melhor forma de controle da relatoria dos processos, da pauta que foi publicada e que não foi cumprida por esta ou aquela razão, ou por ausência do conselheiro relator, ou por um pedido de vista, e a corregedoria traz a sugestão. Obviamente, se o melhor caminho for o plenário acompanhar este procedimento, essa movimentação, que assim seja, e fica a sugestão, né? Nós trouxemos uma se abre um assunto que o procurador de entrada desse Eu acho que Vossa Excelência foi pertinente, a conselheira Rosa trouxe a sugestão e é que cabe ao plenário aperfeiçoá-lo e fazê-lo da melhor forma. Sim, com certeza. Pode uma palavra do Dr. Ricardo Schneider. Pode. Com relação à questão interna, realmente aí a definição interna do tribunal. Só um detalhe que me preocupa é com relação à necessidade do advogado ter que se cadastrar com tanta antecedência de 24 horas. É a praxe nos tribunais que até o início da sessão esse cadastro seja feito. Então só me preocupa ser tão prévio, porque vejam só, 48 horas publica-se, né? 24 horas antes da sessão ele tem que se cadastrar. Então o advogado teria só 24 horas para ter ciência, manifestar o interesse de sustentar e comparecer. Eu acho que seria um pouco exíguo. Talvez até o início da sessão. É só esse complemento que eu gostaria de... Antes de iniciar a sessão... antes de iniciar a sessão ele poderia procurar... Sessão, não, aí procurar não. Até o início da sessão ele poderia procurar o órgão competente para manifestar o seu desejo. Seria só esse o adendo. E o órgão competente passaria, no caso de, se for assim decidido, de ser a coordenação do plenário, que a coordenação do plenário seria o órgão competente e comunicaria ao conselheiro relator. Mas está em discussão ainda, conselheiro Anselmo Brito. Vou confirmar, mas quanto à sustentação oral, parece-me que ela é feita 10 a 15 minutos antes do início da sessão, dirigida ao presidente, e este faz a autorização. Mas eu vou confirmar já no regimento interno. Eu também procurei não achei. Então, fica-se em discussão. Até antes da sessão Tem começar. regimento interno, exatamente, nosso. Vossa Excelência, conselheira Rosa, fica em discussão quanto à competência, não, quanto seria o controle da coordenação do plenário e quanto ao modus faciendi da habilitação dentro do regimento. Dentro do regimento, que seria ao presidente, é isso aí, conselheiro Anselmo? Tem no regimento. E o presidente. Está no regimento. Então, que cumpra-se o regimento. Não é? Cumpra-se o regimento, já está definido. Cumpra-se o regimento e se Vossa Excelência assim permitir, conselheira Rosa, a gente voltar à discussão para que ficasse, então, com a sugestão do conselheiro Lisnaldo, que seria a coordenação do plenário. Claro. Vossa Excelência, acho que todos se pronunciaram sobre isso. Não, mas eu gostaria de retornar quanto à competência de quem? Sim. Não a corregedoria e sim a coordenação do plenário. Gostaria de, já com o voto de Vossa Excelência e com o aceito da conselheira Rosa, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Cícero Amédio, conselheira Maria Cleide, conselheira Selma. Então fica a coordenação do plenário sobre esse controle, informar a CTI sobre a decisão agora e que, quanto à habilitação do plenário, já está definido no regimento. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia, para relatar, o conselheiro Isnaldo Bulhões. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, aqui no assento, o senhor diretor-geral, eu tenho apenas um processo a ser relatado na sessão de hoje, em virtude ele estava pautado para a sessão do dia 29,
e por motivos superiores, com a minha ausência, ficou redistribuído para hoje. A critério, evidentemente, pelo menos deve ser o último da nossa assessoria. Acho que a partir de amanhã, né, ficaria então em cargo, como ficou definido aqui já em prática. O processo a ser relatado é o processo TC 8.857/2009, referente ao contrato e termo aditivo firmado entre o Ipazel Saúde com a empresa White Martins, tendo como objeto a locação de um aparelho respiratório para atender paciente internado na Clínica Santa Juliana, usuário do plano Ipazel Saúde, no valor global de R$ 10.500, pelo prazo de 90 dias. Houve dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso 4, da Lei Federal 8666/93. O respectivo termo aditivo prorrogou pelo prazo de igual tempo, de 90 dias, em face disso, foram alocados recursos financeiros no valor também de R$ 10.500 para cobrir as despesas com a locação. As demais cláusulas foram mantidas, foram inalteradas. Este processo recebeu pareceres da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, bem como do Ministério Público de Contas, ambos favoráveis. Quanto aos termos ora analisado, desta forma somos pelos seus registros na forma e para fins de direito. É só, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Isnaldo Bulhões. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. De acordo, com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Com relator, senhor. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor. Aprovado. Pela ordem, para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 1661 de 96. Trata-se do processo de prestação de contas do geral da Prefeitura Municipal de Coité do Dóia, referente ao exercício financeiro 95, cujas peças chegaram a este tribunal encaminhadas através do ofício 25 de 96, datado de 15 de abril de 96, em conformidade determina o artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604, Lei Orgânica deste Tribunal. Submetido à análise foi o processo de prestação de contas, objeto do relatório AFO-DEFAFON 070 de 97, que trata da análise dos demonstrativos contábeis elaborado pela Auditoria Financeira Orçamentária desta Corte de Contas. Os anexos exigidos da Lei 4.320 constam no processo examinado, tendo sido constatada a equidade entre os valores, não apresentando quaisquer irregularidade que merecesse maiores comentários. A receita do município foi estimada em R$ 2.400.000 e fixada a despesa em igual montante. Foi constatada a regularidade na abertura da utilização e cobertura dos créditos adicionais no exercício. O balanço orçamentário do exercício em comento foi elaborado de forma regular, conforme a análise levada a efeito, bem como o confronto com as peças e os anexos que compõem a prestação de contas analisadas. Os saldos de caixas de bancos foram devidamente comprovados pelos extratos bancários e termos de conferência de caixa, anexo à prestação de contas. Foram plenamente cumpridas as exigências constitucionais contidas no artigo 212 da Constituição Federal, no tocante à aplicação do percentual de 25% da receita proveniente dos impostos arrecadados, inclusive os transferidos da União e pelo Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que foram aplicados 31,15%. Considerando que a análise baseou-se unicamente e exclusivamente nas peças contábeis que compõem a citada prestação de contas do exercício financeiro de 95
e ressalvando que não houve inspeção em loco, concluiu a auditoria financeira e orçamentária deste tribunal que as contas do gestor João Bastos da Silva encontram-se regulares. Nestas condições, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, à luz do laudo técnico e das peças contábeis constantes do processo, é de parecer que a prestação de contas do município de Coité do Nóia, exercício financeiro 95, reúne condições de aprovação por parte da Egrégia Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder a outras verificações que se julgar necessário. É o parecer. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Cícero Amélio. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, excelência. Conselheiro Isnaldo Milhões. Aprovado. Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a este tribunal, tenho a relatar o processo TC 10.912 de 2006. Trato o presente processo sobre o termo de convênio número 80 de 2006, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento, com a interveniência da Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças do município de São Luís do Quitunde. O objeto do presente convênio reside no repasse de recursos financeiros do Estado para o município de São Luís do Quitunde, para pavimentação em paralelepípedos das ruas 1, 2, 5 e 6, no bairro do Quitunde, em forma de transferências a municípios, auxílio, em consonância com o disposto no plano de trabalho, conforme cláusula primeira. O valor total do convênio perfaz a quantia de R$ 221.729, sendo R$ 140.000 disponibilizados pelo Estado e o saldo remanescente pelo município, consoante aduz a cláusula terceira do referido convênio. Anote-se ainda que o prazo de vigência do presente convênio é de 5 meses consecutivos, condicionado à publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a este órgão, através dos pareceres números 2035 de 2007 e 1643 de 2011, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido convênio, consoante informam folhas 135, 136, 138 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente convênio, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o convênio referenciado na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Ainda esse, não é esse aqui. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Foi relator, senhor presidente. Conselheiro Isnaldo Milhões. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Aprovado. Processo TC 3542 de 2008. Trata o presente processo de contrato de fornecimento de energia elétrica que celebram a Companhia Energética de Alagoas CEAL e o município de Maceió, cujo objeto reside em regular o fornecimento de energia elétrica pela CEAL ao consumidor em sua unidade consumidora situada na rua Saia Albuquerque, 534, Jaraguá, Maceió, Alagoas, em conformidade com as disposições da Resolução número 456 de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O valor do contrato perfaz o total de R$ 72.000, onde seu prazo de duração será de 1 ano, contados de sua assinatura. Registra-se ainda que houve dispensa de licitação para a presente contratação, uma vez que no procedimento em apreço incidiu a norma do inciso 22 do artigo 24 da Lei nº 8666 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a este órgão, através dos pareceres número 025 de 2010 e 1673 de 2011, respectivamente,
opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informam folhas 78 e 79 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente contrato estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o contrato referenciado na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Com a palavra o conselheiro Otávio. Com relação a isso, eu estou de acordo com a conselheira. Só curiosidade, uma coisa que eu não entendi: fornecimento de energia e um valor fixo. Uma coisa nova para mim, que eu não, só de curiosidade. Como é que você fornece energia por um ano com um valor fixo, R$72 mil? É um negócio sugêneres para mim. Só para. Não tem medidor, Silêncio. Só se não for, não tem valor fixo. E fazer um contrato de uma coisa que você tem um fornecimento e é uma única empresa que fornece energia. Eu não entendi bem, mas o convênio Não pode contratar outra, tem que ser Tem que ser ela mesma. Então, e se você paga pelo que você consome, você já fechar um contrato de R$72 mil pelo período de um ano, só se, sei lá. Não só isso, mas eu estou dentro do convênio em si, estou de acordo, voto com a conselheira. Passou nos órgãos jurídicos, né? Procuradoria. Eu só estou curioso, estou fazendo um comentário de curiosidade com relação ao fato em si. Mas eu estou com a relatora, presidente. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. A relatora. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha a relatora, senhor. Conselheiro Isnaldo Guilherme. Com a relatora, senhor. Aprovado. Porque aqui é a sede da prefeitura do prefeito. Pela ordem, para relatar o conselheiro Cícero Amélio. Não tem pauta. Conselheiro Anselmo Brito. Sem pauta, senhor presidente. Sem pauta. Exato. Não havendo mais processo em pauta, fica facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Conselheiros do Ministério Público. Revendo aqui o regimento interno quanto à questão inicialmente abordada da competência do plenário do presidente com relação ao advogado, inclusive na questão para fazer sustentação oral. Na verdade, são vários artigos do regimento que permitem, de forma maior, inclusive ao presidente, e às vezes até em caso de urgência, sem ter o mandato. Então, são os artigos 81, parágrafo 3º, 240, o 31, que trata da competência do presidente, incisos 21 e 26, artigo 77, assim vai, senhor presidente. Então, realmente é regimental. Então, cumpra-se o regimento. Obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.